Olá, casal! Yeah! Tipo, que isso, aquele Diego? carinha, como é que é o nome dele? Olá, casal! Olá, galera! Aqui é a Ana Paula. Aqui é o Diego Alberto. E estamos muito felizes de estar mais uma semana aqui. No meu, no seu, no nosso. Ah não, Diego, eu não gostei. A gente não treinou isso. E hoje o nosso tema é hábitos destrutivos de um casamento. Você será aí no seu casamento, você construiu hábitos que realmente são bons para o seu casamento? Ou tem mais hábito no seu casamento destrutivo do que construtivo? E é sobre isso que nós vamos falar Hoje. agora. Fica aqui com a gente. Hábitos destrutivos de um casamento. Pessoas estão construindo hábitos destrutivos e nem percebem. Mas na verdade o que é um hábito? Um hábito é uma atitude que você está desenvolvendo de forma corriqueira e constante, que você pode agregar valor aos sentimentos e que sempre vão formatar a sua forma de pensar. Na verdade, hábito é uma expressão da sua mentalidade. E isso feito de forma repetida, constante, vão formar aquilo que nós chamamos das suas crenças, os seus valores, aquilo que você vai construir ao redor do seu casamento. Hábitos são pequenas sementes que vão dar muitos frutos. E se você tem hábitos positivos, você vai ter frutos positivos. Se você tem hábitos negativos, você vai ter frutos negativos. E então, a sua colheita é certo. Gente, não importa se o hábito é grande ou se é pequeno, a colheita é certa de tudo aquilo que você faz todos os dias. E muitas vezes nós só nos atentamos, Paula, para as coisas grandes, né? Mas esquecemos das coisas pequenas. Mas isso é uma coisa que eu quero falar com você aqui. Então, foca com a gente aqui, hábitos que destroem o seu casamento. Primeiro deles, focar somente nos defeitos, tá? Nós, muitas vezes, temos a capacidade, fomos treinados de olhar só aquilo que é ruim. Já aconteceu no nosso casamento e com certeza já aconteceu no seu casamento. Você pode fazer tudo de bom. Quando você erra uma vez, o que acontece? A casa cai. Meu temperamento, lembra que num vídeo atrás nós falamos sobre temperamento? Você conhecer o temperamento, a importância de conhecer o temperamento do outro. O meu temperamento, ele foca naquilo que foi o erro. Ele tem, assim, né? Pelo amor de Jesus, transforma a minha vida, remove a minha pedra, transforma né? ela. Então, assim, em um quadro todo branco, eu vou reparar onde? Na bolinha preta no cantinho, assim, do lado. Eu não vou olhar tudo que está branco, eu vou olhar somente no defeito. Então, isso é um problema muito grande e por muito tempo eu errei muito. Diego fazia coisas assim maravilhosas pra mim. Sou um bom marido. Porém, em uma situação chata, corriqueira que acontecia no nosso casamento, eu ficava muito chateada, eu ficava muito frustrada com ele, porque eu focava somente no erro e não em quem ele era pra mim. E isso, gente, era um fardo muito grande pra mim, vocês não têm ideia. Só Deus sabe o que eu passei. Tô brincando. O que acontece? O exemplo prático disso era assim, por exemplo, antes do WhatsApp, tá bom, gente? Vamos falar antes do WhatsApp. Existia, tá? Vida antes do WhatsApp. E aí o que acontecia? Acontecia assim, Diego, vai no mercado comprar isso. Diego, vai no mercado comprar macarrão, produto de limpeza e carne. Beleza, Diego ia lá comprar. E porventura, Diego se esquecia de uma das coisas que foi pedido na lista. Queridos, era suficiente para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Eu ficava muito chateada. Assim, gente, como que a pessoa esquece? Primeiro, eu achava um absurdo alguém esquecer alguma coisa. Isso. Né? Por quê? Não fazia nota daquilo que se falava. Então, isso é um hábito destrutivo, porque quando você está só olhando aquilo que é ruim, você está treinando a sua mente para olhar só aquilo que o seu marido não fez, só aquilo que a sua esposa não fez, só aquilo que os seus filhos não fizeram. E isso é totalmente destrutivo, porque minimiza os pontos fortes, faz você esquecer. Parece que as pessoas que focam só nos defeitos, elas têm a capacidade de esquecer, uma amnésia das coisas boas que aconteceram na vida. E nós usamos uma lei que é muito boa para se aplicar nesses casos, é a lei chamada Lei 9010. O que é a Lei 9010, Paula? Você sabe o que é a Lei 9010? Amor, quem fala isso é você, não sei eu não. Então tudo bem, ela quer que eu fale e eu vou falar. A Lei 9010 é você colocar na balança ou colocar numa lista de um lado 90.
tudo aquilo que o seu marido, a sua esposa faz de bom. Minha esposa faz de bom, olha, ela é gentil, ela é carinhosa, ela é sensata, ela é companheira, ela é amiga, eu amo a minha esposa porque ela tá sempre do meu lado, ela é uma ótima companheira de viagem, ela faz uma comida maravilhosa, pá. Muito boa. Enchi sua bola aqui no canal, hein? Faz isso comigo também. E aí, do outro lado, aqui é tudo naturalidade, querido. Do outro lado, você coloca aquilo que ela fez de ruim. Por exemplo, minha esposa é extremamente organizada e às vezes ela é chata por isso. Não tô falando de você, não. Entendeu? Tô falando de um caso. Um exemplo. Um exemplo. Ah, tá. Eu ia falar de outra esposa, mas eu não tenho outra esposa. Entendeu? Mas é de um exemplo. Ele tá se complicando aqui, gente. É de um exemplo, né? Se eu aparecer morto, queridos, olha só. Essa é a minha última fala aqui, entendeu? Tem testemunhos. Mas é um exemplo. Então você colocou ali aquilo ali. Olha pro lado. Tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Isso é um motivo de vocês estarem juntos. Mas agora, se você se atenta só para os erros, você vai construir um hábito, porque é um hábito que se repete constantemente, de não olhar as virtudes. E isso é extremamente danoso para o seu casamento. Segundo hábito destrutivo no casamento é conversas certas na hora errada. Preste atenção. Você precisa entender. Agora eu quero falar diretamente para as mulheres. Nós podemos ter toda a certeza daquilo que nós vamos falar, tudo certinho, mas se errarmos no momento de falar, nós perdemos tudo. Você precisa entender o momento certo de você conversar com seu marido. Você precisa ter essa sensibilidade. Se for um dia que ele brigou com o patrão, brigou com o cachorro, brigou com todo mundo, chegou em casa estressado, você vai conversar assuntos importantes com ele? Amada, ele vai soltar os cachorros que ele brigou na rua em cima de você. Cachorros, gatos, papagaios. Entenda o momento certo, tenha esse discernimento e essa sabedoria de falar a coisa certa no momento certo. Tem mulheres que não respeitam o momento do silêncio do homem e elas querem conversar na mesma hora. Elas ficam assim, fala pra mim, conta pra mim, por favor, fala pra mim. Fala, não amor, não quero falar agora. Outras mulheres, não estou falando aqui, outras mulheres. Ficam assim, conta pra mim, fala pra mim. Você não quer conversar com sua esposa? Você não quer falar com ela? Nossa, tá vendo aqui? Isso, querido, é extremamente danoso, destrutivo. Por quê? Você quer conversar uma coisa certa, você tem intenção boa, mas na hora errada. Acaba perdendo a razão, acaba tirando uma resposta que você não precisava ouvir do seu cônjuge, não é isso, Paula? E é uma coisa interessante, né, que o Mike Murdock, ele fala, né? Ele fala assim, que uma esposa sábia, ela consegue falar com o seu marido sábio e não com o seu marido tolo. Então, dentro de cada marido e dentro de cada mulher, tem uma mulher sábia e uma mulher tola. Então, você depende do que você fala, na hora que você fala, você vai suscitar uma das duas. Então, tenha o tempo certo para falar. Outra coisa, não fique falando coisas certas na hora errada. Na frente das crianças, tem hora que não é pra conversar. Sabe, jogando indiretinha? Gente, indiretinha você jogava quando você era namorado. Agora você era casou, legal. Era legal jogar indiretinha. Você jogava indireta, saía e dormia na casa da sua mãe, né? Que era a sua casa. Agora, hoje, você casou. Cadê? Você joga indireta e vai ter que dormir de xizinho. Então, não vai rolar. Então, para de jogar indireta. Resolva as coisas que precisam ser resolvidas, porém, na hora certa, de uma forma, né, totalmente correta, no momento correto. No ambiente correto. Não adianta você ficar trazendo as crianças pro meio da conversa. Não adianta você trazer seus pais pro meio da conversa. Não tem nada a ver com isso. Sua família não é família. Família é isso aqui. O restante é parente. Isso Seus aí. parentes não tem nada a ver com isso. Por quê? Você colocar... Vamos supor, briguei com o Diego, vou contar pra minha... Aqui em casa não dá. Aqui quando acontece... Coloca a sua mãe no meio porque ela sempre me defende. A minha mãe... Gente, incrível. A minha mãe nunca está... Mãe, tá vendo aí, né? Minha mãe nunca está do meu lado. Sabe por quê? Por Sabe por quê? Porque ela sabe que eu sempre tô certo. Não, porque ela sabe a filha que ela tem. É verdade, entendeu? Entendeu? Ai, deixa eu falar. Ou que o cavaco não voa longe do toco. Tô brincando. Olha, mãe! Isso é ridículo! Agora ela vai ficar do meu lado. E aí vocês se resolvem, 1000 beijinhos, 1000 amores, e aí o pai e mãe não esquece não. E vão ficar com raiva. Não esquece. Aí vão ficar com raiva do seu cônjuge, mas vocês já resolveram. Então preste atenção. Momento certo, hora certa. Olha, e agora vamos para o terceiro? Terceiro hábito. Peraí. Coronavirus! Terceiro hábito destrutivo para o casamento. Não ter tempero, como diria o Jacan, na hora de falar. Às vezes você está com a razão, às vezes você está no momento certo,
mas às vezes, amor, você não fala da forma certa. Ter tempero. A palavra nos fala em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a palavra que sai da sua boca tem que ser temperado com sal para responder a cada um. Duas coisas eu aprendo nesse texto, meu amor. A palavra que seja temperada com sal, ela é sal, mas não precisa ser grosso. Então você pode ser temperado de uma forma sutil, de uma forma sadia, sem ofender as pessoas. Segunda coisa, cada pessoa recebe uma resposta diferente porque é uma pessoa diferente. E aqui em Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Eu gosto dessa mulher, hein? Terrível essa mulher virtuosa. E presta atenção, e um dos versículos que descreve a mulher virtuosa fala que a sua fala é delicada. Delicada. Quantas mulheres, o que sai delas é só sal grosso e não tem uma fala delicada. Falar pro menino, pro filho, fazer dever de casa, tem que fazer uma ignorância. Quer resolver uma situação com o marido, tem que ser com ignorância. Uma palavra assim, muito, sabe, que realmente destrói o casamento. E tem muitos homens também que usam muitas palavras tóxicas para suas esposas. Isso é um hábito destrutivo, não ter tempero para falar. E tem uns caras que falam, sou bruto mesmo, sou idiota mesmo. Sou idiota mesmo, ele não fala. Querido, nós não estamos mais na época das cavernas. Se você continuar tratando a sua esposa assim, eu vou te falar no final, hábitos destrutivos vão destruir o seu casamento. Você vai destruir a autoestima da sua esposa, você vai destruir a autoestima dos seus filhos, você vai destruir o seu relacionamento e você vai acabar sozinho. E eu não estou profetizando, é só consequência de um hábito. Todo hábito tem consequência, eu te falei de frutos aqui, então aprenda a tratar a sua esposa. A forma que você responde aos seus amigos do trabalho é uma, a forma que você responde à sua esposa é totalmente diferente. Então tenha trato e tato no seu falar. Mulheres, pega essa chave. O que o homem ele espera de um casamento? É ser respeitado e honrado. E como que você honra? Uma das formas de você honrar o seu marido é a forma como você fala com ele. É verdade. Então você precisa o quê? Falar com palavras que edificam, com delicadeza, com gentileza, que você pode ter certeza que você vai colher frutos extraordinários. Nós vamos gravar um vídeo aqui só sobre as necessidades básicas de um homem e necessidades básicas de uma mulher. Vai ser muito legal. E uma das necessidades básicas de um homem é se sentir respeitado, se sentir um macho alfa, se sentir o poderoso, o super-herói. Os homens gostam de sentir isso e eles precisam ter isso das suas esposas, ok? Assim como as mulheres necessitam ser amadas. Enfim, esse é mais um hábito destrutivo para o seu casamento. E o último hábito que nós queremos falar que destrói casamentos é crítica em excesso. Aí chega bem assim, a desculpinha da crítica assim, deixa eu fazer a crítica construtiva. Nenhuma crítica é para construir nada, toda crítica é para destruir. É para destruir, presta atenção. Muitas vezes nós nos acostumamos a olhar para as pessoas e só criticá-las. A esposa fez um negócio, esse arroz está sem sal. Uma coisa é você dizer de forma adequada que você está sentindo que o arroz está um pouco sem tempero. Outra coisa é todos os dias você reclamar da comida da sua esposa. Outro dia você falar todos os dias da roupa da sua esposa. Então, existem... E machuca, né? Profundamente, ofende. Ofende. E aí, muitos casamentos estão bloqueados porque esposas e maridos estão no lugar da ofensa. Porque são muito criticados, não são apoiados no seu projeto. Sabe, às vezes pode ser um projeto surreal, mas a esposa e o marido precisam de ser incentivados e não criticar, e não ficar lembrando do passado. Você já fez isso várias vezes e não deu certo. Você começou uma coisa, mas não parou outra. Sempre criticando, isso traz muita ofensa para o casamento. Esses foram alguns hábitos destrutivos de um casamento. Se você está praticando algum desses hábitos, existe tempo para mudar. Você precisa parar, colocar no papel aquilo que você está fazendo e a tarefa de casa é, comece a ressignificar, entender por que você critica tanto. Às vezes você cresceu num ambiente de crítica. Por que você sempre está olhando o ponto negativo? Às vezes você cresceu num ambiente onde só te julgavam pelo que você não fazia. Se você fala sempre com uma palavra assim de ofensa, se a sua palavra é com sal grosso e não com salzinho temperadinho, bem refinadinho, então coloque isso tudo no papel e vamos ressignificar para você começar a colher frutos lindos, maravilhosos pro seu casamento. E se você não conversa em hora certa, você quer resolver tudo de bate-pronto na mesma hora, você precisa aprender a ter tempo. Respeitar o tempo do outro e também respeitar o seu tempo. Às vezes você pode estar muito nervoso para conversar e acaba falando ao público, expondo a vergonha. E não é o objetivo, né? Sempre é resolver os problemas e os conflitos da forma mais saudável possível. Lembre que os hábitos, eles são comportamentos que são repetitivos e que vão dar frutos. Hoje eu desafio você a recolher essas sementes que você plantou de hábitos destrutivos, pedindo perdão
perdão à sua esposa, aos seus filhos, para reconstruir novamente e plantar hábitos saudáveis que você vai ter uma colheita sobrenatural sobre a tua vida. Amém. Esse foi mais um vídeo e se esse vídeo te abençoou, o que precisa ser feito, Paula? Compartilha, comenta, dá um like e é isso. Muito legal esse coraçãozinho, muito fofinho. Eu acho que o amor está no ar e é por isso que ela está fazendo isso. Então, se isso te fez bem, se isso edificou a sua vida, se não edificou, não compartilhe. Mas se te edificou, se comprometa a gerar uma corrente do bem de grandes famílias que estão impactando a terra. Porque famílias fortes refletem uma sociedade forte. Ó, beijo grande no coração. Deus te abençoe. Tamo junto no Tempo a Sós. Até semana que vem.